Léo Facchini por aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal, dessa série de transbordo do programa SPR do Pablo Marçal. Chegamos na Mentoria 20, dia 20. Hoje a gente chega no meio, na 20ª chave, aí vamos ter mais 20 chaves. E a chave de hoje é a número 11, adaptabilidade. Mas antes, já se inscreva no canal, confere se você está inscrito, ative o sininho para receber todas as notificações. Dá o seu curtir, é um botão que você aperta e mostra para o YouTube que esse conteúdo é relevante. E agora comente, porque o seu comentário é o seu transbordo de volta para mim. O seu comentário nutre e alegra o meu coração. E realmente está comprometido, quer fazer um transbordo ainda maior? Compartilha esse vídeo no grupo do WhatsApp da família, do seu QGR, do seu trabalho. Mas então vamos lá, Mentoria 20, chave número 11, adaptabilidade. E aí, você pode pensar assim, mas eu ando por princípios, eu preciso me adaptar? Não. Quem anda nos princípios não tem, a gente não adapta princípios, princípios a gente vive. Mas você se adapta a tecnologias, você se adapta a tendências, você se adapta a ambientes. Pense sobre isso. E até um ponto, o terceiro nível da modelagem é justamente você adaptar o que você está modelando para a sua realidade. Senão, não vai funcionar. Então, por exemplo, não adianta nós modelarmos o Pablo e querermos replicar exatamente igual. Eu, no caso, estou aqui em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, eu preciso adaptar a fase atual que eu estou. Então, eu modelo, por exemplo, o Pablo, modelo outras pessoas, mas eu preciso adaptar para a minha realidade, para a minha fase de vida, inclusive idade. Eu tenho um pouco mais de idade do que o Pablo Marçal, por exemplo. Não tem como. Tudo é adaptado. E aí a gente vai fazer uma associação exatamente. Sabe aquele adaptador? Aqui no Brasil já trocou muito, o padrão de você colocar um eletrodoméstico na tomada e às vezes você precisa de um adaptador. Aqui eu chamo de T, Benjamin, não sei o nome aí na sua cidade, na sua região, coloca aqui embaixo, mas você precisa de um adaptador para que funcione aquele eletrodoméstico. E é exatamente isso. O que vai acontecer? Se você, por exemplo, não consegue se conectar com pessoas, o que te falta é justamente um adaptador. Justamente um adaptador para fazer essa ponte e te conectar com pessoas. E acredite, não é o mais forte que vence, não é o mais inteligente, mas é o mais dinâmico com a capacidade de se adaptar. Isso achei extremamente interessante. Por exemplo, na atualidade, a indústria automobilística está tendo que se reinventar. Por que ela está tendo que se reinventar? Porque ela está precisando se adaptar justamente porque um doidinho aí com vontade de chegar em Marte está colocando tecnologia espacial nos carros e isso está fazendo com que o mercado se adapte neste processo. Inclusive, o Bill Gates disse no passado que se os carros tivessem a mesma evolução que os computadores tiveram, então os computadores avançaram. Você que mexe em computador há muito tempo, eu sou da década de 90, na época comecei a mexer com os 286, 386, 486, Pentium MMX, Pentium, enfim, até a gente ter atualmente hoje um Pentium Core i9 de 12ª geração, por exemplo. Mas, então se os carros tivessem tido essa mesma salto, essa mesma evolução que a tecnologia dos computadores sofreram, nós deveríamos ter carros hoje capazes de andar 25 mil quilômetros com um único litro de gasolina. E o que isso traz para nós? Que nesse momento os carros estão sim passando por um processo de adaptação, a indústria automobilística. E os carros estão passando por um processo de disrupção. Isso já está certo. Até 2025, a partir de 2025, não se produz mais carro a combustão. Vai se produzir carro híbrido, combustão também elétrico. E a partir de 2030, acabam-se os híbridos. Só se produz carro elétrico na Terra. Olha como é que a gente está avançando, tá? E é aquele ponto. Quem não se adapta vai quebrar. Quem não se adapta vai quebrar. Esse é um exemplo que eu vou trazer para vocês aqui. Se nós voltarmos no passado, quando a gente tinha a Blockbuster ou as locadoras, quem é mais
tem um pouco mais de idade vai lembrar das locadoras de filmes. A gente ia a locadoras, sim. Você que é mais novo, tinha uma coisa chamada videocassete nas nossas casas, onde a gente ia numa locadora, pegava uma fita cassete grandona, alugava o filme, chegava em casa, colocava no videocassete e assistia o filme na televisão. E aí começou a surgir os serviços de streaming. Imagina, o quê? O que vai acontecer é que vai continuar tendo as locadoras. Hoje, praticamente não existe mais locadoras. Tá? E a gente tem serviços de streaming, como o próprio YouTube e outros aí, que fazem muito bem este serviço. A mesma coisa aconteceu no passado com a Kodak, que fazia máquinas fotográficas. Ela não se adaptou, ela não se reinventou. O que aconteceu? Ela deixou de sair. Inclusive esse vídeo que eu estou gravando está sendo gravado por um iPhone. Olha que doideira em que mundo que nós estamos cada vez mais caminhando. Então, quem não se adapta vai quebrar. Se você não se adaptar, você vai ficar para trás, você vai ficar defasado, o seu negócio, a sua empresa vai quebrar. Foi o exemplo que o Pablo deu e eu trago para minha vida, porque acho que é um processo que eu estou vivendo muito intenso. O Pablo gostava muito de palestras presenciais, mas ele entendeu o que é fazer o jogo do digital, de que o digital, você atrai as pessoas através do digital para o seu evento presencial. Quem aí teve na palestra a Corrida da Vida, viu aquilo, a loucura que foi lá no Coliseu, inclusive na plataforma. E com o online, tráfego pago, a gente tem capacidade de atrair a atenção da pessoa exata, com o perfil exato, com as dores exatas, com os pensamentos exatos que fazem sentido segundo o nosso produto ou serviço. Então o que você tem que entender com isso? Que, primeiro ponto, né? Então peraí, eu tenho que me adaptar a tudo? Não, princípios não precisam de adaptação. Inclusive, você não tem que se adaptar para tudo, porque senão você vai começar a mudar princípio. Você não tem que se mudar, né? Se adaptar a tudo, senão você vai começar a mudar os princípios. Não, mas então o que eu me adapto? Você só vai se adaptar ao que te leva à prosperidade. Eu só vou me adaptar ao que me leva para a prosperidade. Não tem a ver com ganhar dinheiro, mas é prosperar no meu propósito. Então você só vai se adaptar àquilo que te leva em direção ao que Deus colocou no seu coração. E aí, para isso, o Pablo traz o exemplo dele. Ele vai se adaptar absurdamente. Tem que ir para a política, eu vou. Tem que mudar a forma de falar, eu falo. Não importa o como. Ele vai se adaptar segundo o momento, segundo o ambiente, segundo tudo que está acontecendo, para seguir com o propósito que Deus colocou no coração dele. Então a gente se adapta para prosperar o nosso propósito. E eu falo isso porque eu estou aqui cada vez mais e uma galera aí que a gente está junto na turma SPR de investimentos e está sendo uma experiência surreal. Mas vamos lá. Então assim, se você não se adaptar, tá? Por exemplo, você precisa se preparar, você se adaptar. Tem muitas pessoas que até chegam à riqueza, mas elas não estão adaptadas. O seu cérebro não deixa ela ficar com a riqueza, ou de fato chegar na riqueza. Por quê? Porque justamente falta o quê? Adaptadores, falta plugs, falta recursos para ela. Tem pessoas que ficam famosas muito rápido e também muito rápido elas ficam muito depressivas. Por quê? Porque falta chave de adaptação, falta chaves adaptativas. Então, às vezes, o que está te impedindo de realmente acessar a sabedoria, a prosperidade e a riqueza é se adaptar, é programar o seu cérebro, adaptar o seu cérebro para aceitar e ficar com toda esta sabedoria, com essa prosperidade e com essa riqueza. Ele traz um exemplo de que o que você precisa, né? Ele trouxe um exemplo da China. Então a China tem se adaptado, né? O segundo país que mais rico do mundo, ele se adaptou, ele entendeu o jogo do mundo e se adaptou, virando ali virou um sociocapitalismo, né? Eles aprenderam a jogar, eles se adaptaram a este processo, estão aí investindo pelo mundo inteiro, comprando terra, commodities, de uma maneira muito grande. Então diz agora, eu preciso de chaves, de plugs, de adaptadores para continuar gerando energia. Então,
reflete agora, quais são os adaptadores, os plugs que eu preciso, os adaptadores, né, as chaves para continuar gerando energia. Ele traz um exemplo do casamento, achei muito interessante. Sabe por que o casamento dá errado? Porque você não adapta, você não se adapta. Você acha que o casamento está baseado somente no sexo, né? Adaptar os órgãos genitais. Não é isso. Você precisa adaptar-se, né, ao propósito. Então eu preciso adaptar-me ao propósito da Marla, a Marla se adaptar ao meu propósito, eu me adaptar à frequência da Marla, a Marla se adaptar à minha frequência. Então o casamento é uma grande adaptação, eu preciso ter adaptação. Inclusive, o casamento é um mini mundo, é um mini laboratório de testes em que você vai adaptar e usar todas as chaves que nós estamos vendo neste programa. Pense sobre isso. O seu casamento não dá certo porque você ainda não virou a chave da adaptação para realmente fazer o que tem que acontecer. Então o que você precisa nesse momento? Ter clareza e adquirir adaptadores. Quais são os adaptadores que eu preciso adquirir? Quais são os adaptadores, os plugs que eu preciso para romper e ir para a próxima fase da minha vida? Porque, de novo, não adianta ser forte, não adianta ser inteligente. Você precisa ser sábio, você precisa ter sabedoria de se adaptar conforme as circunstâncias para seguir o seu propósito. E aí até ele traz aqui, vou pegar para ler porque não tem outra maneira, Filipenses capítulo 4, 11 e 12. Vou ler aqui. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Isso está lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 11 e 12. Pense sobre isso. Deixa eu voltar aqui para Filipenses. Então, entenda uma coisa, sempre contente, sempre agradecendo, mas aquela insatisfação positiva forçando a próxima fase. Então eu agradeço a Deus, Deus, obrigado por essa fase, mas eu já estou me adaptando para vencer e ir para a próxima fase. Porque acredite, todas as fases passam, as fases ruins vão passar, as fases boas vão passar. E o crescimento é justamente eu ir mudando de fase. Por exemplo, a criança tem a fase que ela está na barriga, depois ela vai para a fase que ela é um bebê, ela engatinha, ela vai para a fase que ela começa a andar, aí ela vai para a fase que ela está no berço, ela vai para a fase que ela vai para a escola, ela vai para a fase que ela joga videogame, até se tornar adulto. O que acontece? Que algumas pessoas param e ainda tem alguns adultos que estão lá na fase da infância, estão lá na fase da criança ainda querendo viver aquelas coisas. Então, que fase que você está e qual que é a próxima? Se a gente fizer uma analogia com um jogo de videogame, ninguém quer ficar jogando na mesma fase, a gente quer avançar de fases. Traga isso para a vida real. Que fase que você está e qual que é a próxima? E não interessa se você está numa fase muito boa, avance para a próxima, porque não é sobre estar na fase boa ou na fase ruim. É sobre nós levarmos o nosso propósito, é sobre nós aprendermos, é sobre nós desfrutarmos e governarmos sobre todas as coisas. Pense sobre isso. Você precisa se adequar nas fases. E aí o Pablo até trouxe, né, uma experiência que ele viveu tempo atrás, de que um amigo dele, acredito que de infância, se eu não entendi errado, foi numa palestra dele e depois veio falar com ele. Ô Pablinho, cara, você tá parecendo um idiota fazendo essas palestras, falando de milhão. Cara, até ontem você era pobre, você ficou rico faz pouco tempo, cara, não tem o menor sentido isso com você, não faz sentido, você tá sendo um idiota, e falou um monte de coisa. Aí o Pablo respondeu pra ele o seguinte, cara, mas só se ofende com os milhões, com tudo que eu falo, quem é pobre. Quem está prosperando também não se importa. E aí, lógico, aquela situação, e ele falou pro amigo, falou, você pode me dar feedback, eu tô aberto para tudo. Nesse assunto, eu não quero mais te ouvir. Por quê? Porque aí a gente começa a entender que é um processo. E a gente vai ter, né, pessoas que vão querer dizer que tá errado.
por exemplo, estou aqui gravando, agora virou youtuber, tá lá no Instagram, você virou blogueirinho, peraí, quem que é você? Virou um coach, virou isso, virou aquilo? Quem que é você para estar gravando um vídeo no YouTube transbordando SPR? Quem que é você para estar falando de planejamento de vida e financeiro, para falar de investimentos? Opa, sempre vão ter pessoas criticando, mas as pessoas vão entender que as pessoas que também estão nessa jornada prosperando vão falar, uau, será que eu posso aprender com o Léo? Será que eu posso modelar algo do Léo? Então, quando eu falo de investimentos, você que está me conhecendo agora, eu trabalho com planejamento financeiro, com investimentos desde 2008, fazem 15 anos. De 2008 a 2012, eu trabalhei 4 anos no mercado financeiro. Então, quem está falando com você, vai falar com você nos próximos vídeos, tem mais de 700 vídeos publicados nesse canal sobre investimentos e planejamento de vida, não é alguém que começou ontem, ou há 2 anos, ou há 3 anos. É alguém que produz vídeo aqui para o YouTube desde 2014 que eu produzo vídeo e eu estou atuando na área de investimentos desde 2008. Trabalhei nas principais corretoras, trabalhei 1 ano na XP de 2008 a 2012 e de lá para cá eu entendi que eu não vendo mais produtos, mas eu tenho uma missão de ajudar e ensinar as pessoas a comprarem os melhores investimentos. Mas vamos lá, a gente vai estar sempre sofrendo essa pressão, né, das pessoas às vezes em volta. A Apple, por exemplo, então entenda que a Apple hoje ela ganha mais dinheiro com adaptadores do que a Microsoft com softwares. Olha que doideira. Então você que é adepto da maçã da Apple, como eu, estou aqui com o celular, tem um outro gravando, enfim, a gente percebe o quanto somos reféns de adaptadores. Você que tem um Mac, você precisa plugar alguma coisa, o que eles fazem? Cada hora eles mudam o padrão e nós temos que comprar adaptadores. É adaptador para colocar o Mac para o projetor, adaptador para ligar na TV, adaptador para ligar o mouse, paraná. São adaptadores. E aí você pode pensar assim, mas a Apple não podia fazer um adaptador universal? Que serviria em todos os computadores, um alimentador de energia que alimentasse o celular? Poderia. Mas ela entendeu que com essa adaptação, ela faz nós consumidores comprarmos mais. Então entende, o segredo está na adaptação, o quanto eu estou me adaptando. E a distância daquilo que você quer, né? A distância que você está daquilo que você quer, só depende dos adaptadores que você ainda não tem. Então a distância que você está do que você quer é só adaptadores que estão te faltando. E aí você pode pensar assim, mas eu não sou tão inteligente quanto fulano, eu não falo tão bem quanto Beltrano. Não é isso. O que você precisa é só se adaptar, entender e adaptar. Qual que é o adaptador que está te faltando? Qual que é o plug? Qual que é a chave que está te faltando? Pense sobre isso. Por quê? Aí eu achei interessante isso. Os amigos que não entendem a fase que você está, oferece para ele um adaptador. Oferece o adaptador que você está usando. Então, a gente tem aqueles amigos de infância, aquela galera que você fala, o cara não consegue entender a fase que você está vivendo, oferece o mesmo adaptador para ele. Se ele não quiser, aí cai fora. É bem direto. Por quê? Porque este é um processo em que nós estamos se adaptando em busca da próxima fase. Aquele que quer ficar na fase atual, posso fazer nada. Eu não vou ficar na fase porque pessoas estão acomodadas, porque elas sentem que a fase que elas estão são boa. Para a próxima, e para a próxima, e para a próxima. Por quê? Palavras do Léo. E a gente faz o link, né? O fim é sempre melhor que o começo. Então eu estou em busca do fim dessa fase, da próxima fase, do fim da fase, próxima fase, e assim a gente vai cada vez mais colocando e servindo o propósito que Deus coloca no nosso coração. Ele traz a reflexão lá aos alunos, mas você que não é aluno, que está acompanhando essa série, está fazendo sentido essa série? Chegamos na chave 20. Seja verdadeiro comigo. Você que não é aluno, deixa um comentário. Léo, a sua série realmente tem me ajudado a virar as chaves, porque nós estamos aqui, todos os dias eu coloco o vídeo no YouTube e eu vou além. Você que quer estar conosco gratuitamente, assim que termina a aula do Pablo, no Zoom, por volta de 7h30, às vezes às 8h, eu abro um Zoom com a galera que não é aluno e com os alunos para nós transbordarmos. Então você consegue, na sequência,
ter isso aqui. E depois eu gravo o vídeo e trago para o YouTube. Quer fazer parte? Primeiro link da descrição, grupo do WhatsApp, onde eu encaminho o link do Zoom todas as manhãs. E aí, o que eu trouxe a reflexão, né? Que, puxa, chegamos em 50% do SPR, a chave 20. E alguns estão só na teoria, né? Ou você que está aqui está vendo a teoria. Aí uma minoria está pondo em prática, sabe o TPC? E aí uma minoria ainda melhor realmente está colocando constância. Então o que está te faltando? Qual que é o adaptador que está te faltando para tornar isso constante, para transbordar também, para gravar o seu vídeo, para dar o seu testemunho, para de fato colocar o que está dentro do seu coração, que Deus te entregou, para o mundo. A sua história, o seu transbordo pode verdadeiramente salvar uma vida, pode inspirar pessoas. Pense nisso. E se adapte logo nas coisas que vão te tornar sábio. Então, nós precisamos nos adaptar nas coisas que vão trazer sabedoria, que vão trazer prosperidade e riqueza. Acelere, se adapte, se permita. Não estou sabendo como ligar o eletrodoméstico, é só um adaptador, um plug, uma chave, se conecte. E às vezes, o que vai acontecer? Puxa, eu não sei. Busque uma pessoa que já tenha esse adaptador que você precisa. Você precisa aprimorar investimentos? Eu posso ser esse adaptador. Eu posso te auxiliar a, de fato, aprimorar e ter todas as ferramentas necessárias nessa questão do investimento. Faço isso há 15 anos. Por exemplo, tá? E aí você diz, então, respira comigo e repita. Eu sou um adaptador que muitas pessoas procuram e eu vou ajudar muita gente ainda. Olha que legal. Eu sou um adaptador que muitas pessoas procuram e eu ainda vou ajudar muita gente. E aí na sequência você diz: eu vou procurar os adaptadores que ainda me faltam. Então você é um adaptador para alguém, você tem já uma bagagem que pode servir como um adaptador para alguém, e o adaptador que te falta, busque em alguém. Eu posso ser o seu adaptador quando o assunto é planejamento de vida, financeiro e investimentos. Planejamento de vida financeiro familiar e investimentos financeiros no mercado financeiro. Eu posso ser esse adaptador. Mas percebe? E você? O que você pode ser um adaptador para mim e para o mundo? Deixa aqui nos comentários. Léo, eu sou um adaptador disso. O que você faz com maestria? O que você realmente já avançou algumas fases? É só uma questão de fase. Eu no investimento estou numa fase que pode ser que você ainda não esteja. E tem alguns de vocês que estão numa fase acima da que eu estou. E é justamente essa mudança de fase, essa conexão que vai fazendo a gente cada vez mais prosperar e de fato viver uma vida que vale a pena, desfrutando, seguindo o nosso propósito, conectada em Deus. Logo mais, eu vou publicar também o vídeo com as tarefas dessa chave 11 de adaptabilidade. Fique ligado, te vejo no vídeo de tarefas ou num próximo vídeo desse canal, ou amanhã, 7h30, 8 horas da manhã, no Zoom, para nós transbordarmos juntos. Fechado? Agora confere se você está inscrito, se o seu joinha, né, o seu curtir, e deixa o seu comentário, é muito importante. Fechado? No mais, beijo, tenha um exponencial dia, eu te vejo no próximo vídeo desse canal, valeu!